Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV, sempre agradecendo a sua audiência e o seu carinho. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o apoio e patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, e também a SPO Tecnologia. Você tem que conhecer a Suzy, a IA da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado, da saúde do seu município. Você também pode acompanhar a gente lá no nosso canal no YouTube, se inscrever, ativar a notificação, dar aquele legal pra gente lá. E também lá nosso perfil no Instagram com os bastidores. Lembrando que a gente tem sempre o apoio também da nossa querida FAMURS. Quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Recebemos hoje no programa, Em Evidência, a vice-presidente da CARS, a Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, doutora Paula Grill. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigado pela participação. Muito obrigada, é sempre muito bom estar com vocês, conversando, trazendo para o público questões vinculadas à nossa Caixa de Assistência. Pois então, doutora, eu vou começar lhe perguntando da sua trajetória institucional, passou por diversos espaços aí da advocacia, de representação da advocacia, até chegar à vice-presidência da CARS. Como é que essa experiência agora, contribuiu para a construção das prioridades da sua gestão? Eu acho que todo esse caminho que eu fiz dentro do sistema, como conselheira, como tesoureira, como presidente de subseção, me fez verificar, me fez conhecer o que a advocacia precisa. Porque a gente não pode pensar a advocacia só a nível de trabalho. Para a gente trabalhar bem, a gente tem que ter um apoio. Então, toda essa trajetória me fez ver a necessidade que nós temos além do trabalho. Muito bem. A saúde sempre foi, aliás, uma das áreas mais importantes aí da atuação da CARS. Na sua visão, o que mudou de forma de cuidar a advocacia no ponto de vista da saúde e dos demais cuidados nos últimos anos? Eu acho que a gente começou a prestar muita atenção na questão da prevenção. Em vez de ter o problema e tratar depois, não, a gente começou a ver que era necessário fazer uma prevenção, prevenir aquilo que poderia trazer problema. E a gente previne essas questões com saúde, com bem-estar, com lazer, com a prática de exercícios, tudo que a Caixa oferece para a advocacia, estagiários e seus dependentes. Aliás, eu fui numa corrida promovida, aqui pertinho inclusive, achei muito bacana ali os advogados. Isso, nós encerramos sempre o nosso calendário, nós temos o nosso calendário de eventos durante o ano, e o que encerra todos eles é a corrida da advocacia. Que é realizada na rótula das Cuias, geralmente no mês de dezembro. Tem, se não me engano, percursos de 3 a 5 quilômetros. 3, 5 e 10 quilômetros. 3, 5 e 10 quilômetros. E mais a corrida Kids. E a corrida Kids, tem corrida Kids. E olha, o pessoal leva muito a sério, assim, Vários advogados vão, se preparam. Não, nós temos vários advogados, corredores que praticam a corrida, que são maratonistas, Isso. Até isso nós temos, o nosso paradouro ali na orla, o paradouro da advocacia, que é exatamente aos sábados está ali montado para atender o pessoal que corre na orla. Que bacana. Aliás, a CARS está completando 80 anos. Completou já 80 anos. 30 anos no dia 30 de maio agora. Que coisa, Muito tempo já nessa trajetória toda. Acredito que muita coisa tem mudado lá do início para cá também, Com doutora? certeza, Muita coisa foi trazida, foi implantada, Nós temos hoje aqui no nosso centro de saúde clínica de vacinação, nós temos posto de coleta, nós temos especialidades médicas, nós temos odontologia, e nós temos fisioterapia. Fora isso, nós temos também atendimento na Andradas, onde nós temos psiquiatras, dentistas e fisioterapeuta, nós temos o Trend. Então, é uma gama de serviços que são oferecidos para a advocacia. Pois, falando na questão da psiquiatria, agora você tem a NR1, a questão da saúde emocional, saúde
a casa é meio pioneira já nesse tipo de cuidado, né? Sim, com certeza, né? Nós temos o nosso trabalho com as nossas psicólogas, né? Nós temos o nosso psiquiatra. E em seguida, ainda dentro dos 80 anos, possivelmente a gente tenha novidades nessa área. Então, acompanhe as redes sociais da Caixa, porque teremos novidades ainda esse ano. Pois é, né? A gente acompanhando, doutor, a trajetória dos advogados, né? Operadores do direito, a gente vê o trabalho da casa e o trabalho da própria OAB nesse sentido de garantir, né, uma profissão segura, uma profissão que seja feita de uma maneira respeitosa, porque infelizmente no Brasil a gente ainda vê algumas distorções ainda, né, em relação ao advogado ali, né, doutora? Com certeza, sim. O que eu vejo, e aí eu estou falando uma questão pessoal, né? Alguns, principalmente os advogados, os colegas que atuam na área criminal, que muitas vezes as pessoas não entendem que todos têm direito de defesa. Seja quem for, o advogado vai estar ali fazendo o seu trabalho, né? Mas o rito defendendo que, ainda que ele seja culpado, ele tem que ter direito a um processo que transcorra dentro da legalidade, né? O devido processo legal, que os ritos não sejam desvirtuados. Então é isso que muitas vezes a sociedade não consegue. É verdade, entender, muito bem colocado. Eu tenho dois amigos, um é advogado e outro é policial civil. A gente brinca que um prende e o outro solta, né? Essas brincadeiras pejorativas. Mas ele me explicou justamente isso, né? É só para garantir a legalidade, a pessoa pode ser condenada, pode ser culpada e tal, mas tem que, né, que seguir... Dentro do tem que ter o devido processo legal. Como é que é o amplo de defesa? A ampla defesa. O direito de ampla defesa, o contraditório e a ampla defesa. E a ampla defesa. Então, para que todos tenhamos esse direito. Falando sobre a CAS, doutor, a gente teve também aí uma iniciativa que eu achei muito bacana, que é o ônibus na casa, né? Que nasceu num momento desafiador também, inclusive, né? O ônibus nasceu ainda na primeira gestão do presidente Pedro Afonsin. Não me recordo bem se 2019 ou 2020 veio o ônibus, então o ônibus da saúde, porque ele levava para o interior serviços de odontologia e de saúde, né? Aí quando na segunda gestão do presidente Pedro, e aí eu na vice-presidência dele, mas a Morgana Bordignon, que era secretária-geral, a Alessandra Gluff, secretária adjunta, e o Matheus Aires Torres na tesouraria, nós resolvemos ampliar os serviços que iam acompanhar o ônibus. Então, nós começamos a botar o Estúdio CARS, os planos de saúde começaram a acompanhar o ônibus, a loja da advocacia, ampliamos os serviços de saúde, colocamos uma balança de bioimpedância, um teste de acuidade visual. E aí nós vimos que nós tínhamos que mudar o nome, né? Não poderia mais ser o ônibus da saúde, porque ele tinha outros serviços. E aí ele passou a se chamar o ônibus da CARS. E ele visita todas as 107 subseções, levando esses serviços para a advocacia do interior. Porque é interessante isso, né? A gente aqui na OAB, a casa aqui fica concentrado aqui na capital, para quem está nos acompanhando por esse Brasil, agora pela internet, pelo mundo inteiro. Mas o estado do Rio Grande do Sul ele é enorme. E aí não se pode deixar desassistidos também. E há necessidade, há presença dos advogados. Quantas subseções? 107 subseções. E abrange todo o estado daí, doutor? Todo o estado. Todo o estado. E aí tem que estar... Aí tem uma visão muito de quem é do interior, e eu sou do interior. Da onde, né? Eu sou de Pelotas, né? Do sul do estado. É uma das maiores cidades, uma das maiores subseções do estado, mas do interior, né? Como a gente tem várias outras subseções. E há essa necessidade de levar todos esses serviços que a gente tem para o interior, né? Ele paga a mesma anuidade que paga o advogado da capital. Então, essa é uma das funções do ônibus. Além da gente ter serviço em algumas subseções, Pelotas mesmo, a gente tem digamos, uma subsede da Caixa lá em Pelotas, como se tem em Caxias, como se tem em Santa Maria, mas a gente também leva outros serviços. E para essas subseções menores, todas elas que não têm os serviços que temos aqui... Na sede? Isso, na sede, o ônibus leva. O ônibus leva, inclusive, vacinas. Né? Nós temos a nossa clínica de vacinas. O advogado, ele liga antes, porque ele sabe que o ônibus vai estar na subseção naquele dia. Ele pode entrar em contato com a nossa enfermeira responsável itinerante lá e pedir
que ele A quer vacina. a vacina. Aliás, eu acho, até vou aproveitar que a doutora está falando aqui, pegar o exemplo da casa. Eu me lembro quando eu era menor, quando eu era pequeno, né? Quando eu era menor, bom, né? Quando eu era criança, se ia nas escolas vacinar, né? Eu acho aí para o governo aí tomar essa iniciativa de ir até as pessoas assim, né? Sabe que eu também sou dessa época que a gente fazia fila no colégio, e não era com essas agulhinhas de agora, era uma pistola. Todo mundo ia passando e nós ia tomando aquela pistola, as vacinas. Ficava a marquinha no braço. Marca, né? Mas era um serviço. E uma outra forma que a gente fez, como o ônibus, eu não consigo ir com o ônibus 3 vezes na subseção. Sim, então sim. o ônibus vai 1 ou 2 vezes, né? A gente tirão. consegue isso, a gente consegue levar todas as subseções 1 ou 2 vezes ao ano. Então nós ampliamos essa questão da clínica de vacinas através de um convênio com a Panvel. Né? Sim. Então todas as subseções do interior têm na Panvel as mesmas vacinas que nós temos na nossa clínica, pelo preço que é aplicado na nossa clínica. Perfeito. Né? Então, daqui a pouco, uma vacina que a Panvel cobra R$1.000, mas nós temos aqui na nossa clínica por 900, os advogados vão no interior, em qualquer Panvel Clinic, nas vacinadoras, e ele consegue utilizar esse convênio, aplica a vacina pelo mesmo preço nosso aqui. E como é que é uma carteirinha que o advogado ganha da casa, por curiosidade, como é que funciona? O registro? Eu sou do tempo das carteirinhas. Antigamente tinha umas carteirinhas de dependentes, né? A carteirinha de advogado. O aplicativo. Hoje nós temos o aplicativo da Caixa. Eu sou do tempo das carteirinhas. O aplicativo da Caixa, e dependendo do conveniado, ele tem a Panvel mesmo, ela tem o acesso, né? Ela consegue verificar ali. Aplicativo mesmo. Isso, pelo próprio sistema dela. Que coisa moderna, né? Que coisa mais legal. O pessoal da produção já passou o primeiro bloco. O papo tá bom aqui, mas a gente já está chegando no final do primeiro bloco. Doutora Paula Gril, vice-presidente, para quem está nos acompanhando aqui, da Casa da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul. A gente vai fazer um intervalo, mas em seguidinho a gente segue falando sobre essas e outras questões ao instante só. Estamos de volta com um programa Em Evidência na TV, sempre agradecendo a sua companhia e o seu carinho aqui com a gente. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o apoio e o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia e comunicação para a política de verdade. Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, e também aí a SPO Tecnologia. Você tem que conhecer a Suzy, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, né? Que zera faltas em consultas e redefine o cuidado da saúde do seu município. Aproveita para nos acompanhar também lá no nosso perfil, lá no nosso canal no YouTube e também no nosso perfil lá no Instagram. Hoje conversando com a vice-presidente da Casa da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, doutora Paula Gril, que estava falando sobre o ônibus. A gente estava comentando, eu estava pensando do ônibus, né, que faz esse atendimento ao interior, começou ali um pouquinho antes da pandemia, né? Isso, um pouquinho antes da pandemia, ele deu aquela parada, né, e depois, conforme começaram as liberações, ele começou a ir para o interior levando os serviços. Primeiro só com dentista e os testes rápidos, né? E depois, na gestão seguinte, agregando esses serviços que eu já mencionei. Sim. A doutora Paula é de Pelotas, né? Do interior do estado, do sul do estado. E eu pergunto aí, né? Depois de percorrer também o Rio Grande do Sul em função da CARS, né? Qual foi o principal aprendizado aí com esse contato direto aí com os advogados, principalmente que atuam no nosso querido interior do Rio Grande do Sul? Eu acho que essa aproximação com o interior do estado, ela nos leva a ver assim, ó, como há necessidade do advogado do interior se sentir acolhido, se sentir abraçado, se sentir ouvido, né? Nós do interior, e aí eu me incluo, muitas vezes a gente tinha a ideia assim, de que estávamos meio afastados da advocacia da capital, dos serviços da capital, né? E agora, com toda essa aproximação, não só da Caixa, mas principalmente o presidente Leonardo indo em todas as subseções, mais de uma vez,
Isso valoriza a advocacia do interior, isso faz com que a advocacia do interior se sinta valorizada, se sinta prestigiada e que ela também é ouvida, né? Essas subseções têm locais físicos, têm sede? Sim, né? Estamos desde a época do... Tá aqui, ó. Tá aqui o nosso Cláudio Lamarca, né? Nenhuma subseção sem sede. E na gestão passada, nós fizemos, na realidade, nós criamos na gestão passada o POD, que é o Programa Orientado de Desenvolvimento das Estruturas, que foi feito várias melhorias naquelas subseções que já tinham sede e que precisavam, pelo desgaste do tempo, de algumas melhorias, de algumas reformas, isso foi feito também. Mas praticamente todas elas têm sua maravilha, sede. Que maravilha. A questão também, a doutora veio do interior também, tinha contato da CARS quando ainda estava no interior ou foi quando veio para Porto Alegre aqui? Como é que foi a história da doutora aqui para Porto Alegre? Em Pelotas, nós tínhamos serviços da Caixa dentro da sede da subseção, né? Entendi. Então, Você formou lá em Pelotas mesmo? Eu formei em Pelotas mesmo. Então, nós tínhamos esse serviço. Pelotas sempre teve, há muito tempo já, dentista, né? Nós tínhamos e temos a fisioterapeuta, né? Chegou uma época que tivemos também massoterapeuta. Então, tinha esse contato com a Caixa, até pelos serviços que eram oferecidos. E eu, enquanto tesoureira, enquanto presidente da subseção por 2 gestões lá, eu necessitava ter esse contato, porque os funcionários da Caixa estavam dentro da nossa subseção. Eu ia perguntar. Estavam e estão dentro da subseção. Eu ia perguntar, e aí começou esse caminho para trilhada aí até chegar à vice-presidência. Você já imaginava, doutor, que ia chegar? Na realidade, eu não imaginava. Chegar né? até isso? Eu acho assim, a gente trabalha pensando no colega, né? Sim. Não se trabalha pensando em galgar algum lugar. Eu acho que muitas vezes as coisas acontecem ao natural pelo serviço que é feito e que é reconhecido. Que bacana, né? Eu acho que o pessoal de casa está conhecendo também um pouco mais, né? Conhecendo um pouco mais a Caixa. Não querendo te interromper, por favor. Mas eu atendi esses tempos um pessoal que era de uma caixa de assistência, entre aspas, de um conselho de classe, né? Opa! E eles saíram daqui encantados, eles vieram conhecer tudo que a Caixa dos Advogados oferecia. Isso é bacana. E saíram daqui maravilhados com os serviços, com os convênios, com os planos de saúde, né? Com todos os benefícios, porque nós temos também a telemedicina, né? Agora tem a telemedicina também. Nós temos a telemedicina, nós temos mais de 22 especialidades em telemedicina que são oferecidas para os colegas. Tá, e que se inclui psiquiatria e psicologia das consultas, isso, né? As teleconsultas, temos a psicologia, bastante. temos psiquiatria, ajuda muito, né? Democratiza, né? A pessoa não precisa se deslocar para ir. Eu posso estar viajando em qualquer lugar, tá com um problema e eu posso acionar ali. Que maravilha, gente, que maravilha mesmo. Bom, a gente está falando aí, né, a questão, né, das dimensões do estado para se chegar lá, e é grande mesmo, né? Na Europa o pessoal fica impressionado com o tamanho do Brasil, um país continental. Se deixa equilibrada a tendência, assim, né? A gente tem às vezes a metade norte do estado, a metade sul do estado, você consegue daí se ter, né, as subseções, esse atendimento equilibrado em todas as regiões. A gente tem o meu querido litoral norte, por exemplo, né? Na realidade, nós dividimos o estado em 9 regiões, né? Região da Costa Doce, sim, região metropolitana, região do Planalto, central, fronteira, né? E se tenta levar sempre tudo uniforme, né, para todas as subseções, para 107. A senhora costuma defender que cuidar da saúde é investir na própria advocacia. Eu gostei disso, né? Isso também é uma visão de orientação das suas decisões da gestão, né? Como é que eu vou trabalhar se eu não tiver saúde? Né? Eu não vou conseguir tanto a saúde física como a saúde mental, né? Nós tivemos, por muito tempo, os psicotrópicos foram os remédios mais vendidos para a advocacia. A gente consegue ter esse controle pelos convênios que se tem. Sim. Hoje, as canetas superaram, né? Mas isso demonstra que a gente precisa cuidar da saúde, precisa da prevenção, né? Por isso que nós temos campanhas de saúde mental, sim, nós temos a campanha de prevenção ao câncer de mama, ao câncer de próstata. Nós fizemos uma campanha para cuidar da visão, né? Nós oferecemos o ano passado, né? Uma campanha que geralmente é a cada 2 anos, nós subsidiamos parte das consultas
com oculistas para toda a advocacia, exatamente para cuidar. Não consegue ali, né? Nós dois sabemos. Nós dois sabemos ali, olha, e as letrinhas começam a ficar pequenininha, a mão começa a ficar assim para olhar, sei lá, o braço. E o advogado, é a pressão talvez, né? A questão, agora eu fiquei curioso com os dados, né? De ansiedade, o país é um dos mais ansiosos do mundo. O advogado não foge disso. O advogado vive sempre assoberbado de serviço e com prazos a cumprir, né? Então, a gente tem a questão dos prazos, que é uma pressão que se sofre diariamente. Nós temos o cliente, né? Enquanto o advogado tem vários processos, o judiciário, milhares de processos, para o cliente o dele é único. O meu especial. Então, a gente tem essa cobrança e isso sobrecarrega, com certeza, o advogado. Então, por isso, cuidado com a saúde física e com a saúde mental. E as atualizações também, Com certeza. Para isso, nós temos a nossa Escola Superior de Advocacia, né? Tem que estar sempre assim, ó, se você pensa vai fazer direito, passou 5 anos, está tudo tranquilo? Não. Ainda mais no Brasil, né? Numa época que a gente vive de inteligência artificial, né? É mais do que necessário a gente estar sempre se atualizando, né? Se aprimorando, para não ficar atrás. Para não ficar para trás, né? E não adianta, né? A gente tem aí decisões aí, primeira instância, segunda instância, STJ, STF, e aí vai. E é impressionante. Inteligência artificial, só fazer um parênteses assim também, né? Eu acho que a advocacia foi um dos primeiros aí, mercados a começar a utilizar a inteligência artificial, mas tem que se ter muita responsabilidade, né? Com certeza, né? Nós tivemos casos de verificar, porque tudo eu tenho que utilizar com parcimônia, né? Eu não posso mandar a inteligência artificial fazer uma petição e não conferir, né? Ela tem que ser, na realidade, um auxiliar do advogado, né? Mas sempre com conferência, né? Vendo se aquilo é correto, né? É só para ajudar. Exatamente. Para o tempo, né? Otimizar o tempo. Otimizar o tempo. Muito bem, né? Só voltando, então, à questão da vacinação, também fiquei impressionado, né? Foi referência, inclusive, em modelos de saúde pública, a vacinação, né? E esse ano nós mudamos, tá? Nós vínhamos fazendo já há algum tempo, né? Começando a nossa campanha de vacinação contra a gripe antes, né? Preventiva. Sempre antes, assim que nós conseguíamos as doses, porque como nós temos uma vacina diferente da rede pública, né? Que a rede pública é a trivalente e a gente aplica a quadrivalente. Então, nós sempre tentamos e conseguimos começar antes da rede pública. Chegava e nós já saíamos a distribuir em todo o estado. Nós conseguimos vencer o estado em mais ou menos 2 semanas. Porque isso ajuda muito a saúde pública. Com certeza. Nós levávamos a vacina para todo o interior do estado, né, advogados e seus dependentes, com preço bem abaixo do mercado, uma vacina melhor, né? E esse ano nós mudamos ainda mais, né? Esse ano nós fizemos um convênio, uma parceria, na realidade, com a Panvel, né? E naquelas cidades onde tinha Panvel Clinic vacinadoras, não precisou o advogado se ficar só tal dia eu tenho que me vacinar, né? Porque nós íamos num dia específico. Sim, claro. Com a Panvel Clinic ele pode ir o dia que ele quis e fazer sua vacina. Se ele estivesse em São Paulo, se tivesse uma Panvel Clinic, ele poderia se vacinar, né? Porque foi Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Todos os locais onde a Panvel tivesse Panvel Clinic. Então, ele poderia ir lá e se vacinar. No interior, a Panvel foi em dias específicos, né? E levou para todos os advogados também a vacinação. Entendi, porque foi referência aí, né? Inclusive para a própria área de saúde pública aí, né? Pelo esquema de vacinação. E esse ano, como a Caixa está fazendo, né? 80 anos, nós demos um presente para a advocacia e demos a vacinação gratuita. Doses limitadas, mas que atendeu um número maior do que aquele que foi atendido ano passado. Olha só. E, inclusive, nós dobramos o nosso número de vacinados entre advogados e dependentes, né? Mais do que dobramos em relação ao ano passado. Então, foi mais um presente para a advocacia. Doutora Paula, chegou no final já esse segundo bloco, mas ele já tem mais um bloquinho ainda para continuar conversando com essa simpatia aqui, né, com a doutora Paula. A gente já volta no instante só.
Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, sempre agradecendo a sua companhia aqui, a sua audiência com a gente. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o apoio e o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios do estado já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Também a Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade, Sinteg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, e também a SPO Tecnologia. Você tem que conhecer a SUSE, que é a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que redefine aí, né, o cuidado, zera faltas, aliás, em consultas, redefine o cuidado da saúde do seu município. Lembrando também, mandando um abraço para a nossa apoiadora, a FAMURS, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, que também apoia o programa. Hoje, entrevistando, né, a doutora Paula Gril, que é vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados aqui do Rio Grande do Sul, falando sobre esse cuidado da saúde. E a gente estava lembrando agora no intervalo, né, doutora Paula, a questão das enchentes. A gente está aqui na sede da casa, aqui na sede da OAB, e eu estava olhando aqui, isso aqui inclusive ficou alagado, né, pelas enchentes, né? Isso aqui ficou alagado. Nós estávamos em reunião virtual, né, das duas diretorias, né, uma reunião ampliada, e daqui a pouco o presidente Leonardo disse assim: minha gente, eu vou ter que terminar a reunião porque a água está chegando. Meu Deus. E aí nós terminamos, eles saíram daqui, né? Graças a Deus tivemos... Conseguimos, né? Eles saíram, tudo tranquilo, e foram, não ficamos sem sede, porque a URGS nos recebeu, né? Mas aqui ficou com água. Foi com água. Aqui ficou, deve ter ficado 50 centímetros de água. Fechou, não deu para... Aí a URGS que recebeu. A URGS recebeu o pessoal, né? Eu estava em Pelotas, na estrada inteira de estado. Ah, pois então as nossas reuniões nesse período eram reuniões virtuais, né? Para se dar jeito em tudo que era necessário fazer, né? Porque nós tínhamos advogados atingidos, então precisávamos ver como ajudar esses colegas, e fizemos, né? Tivemos... Naquela época, antes da enchente de março de 24, nós tivemos enchente na região dos Vales, em 2023. É verdade. Ali, naquele período, nós já tínhamos atuado, né? Nós fomos os primeiros a chegar. Sim. Porque quando começou a vir as notícias e os pedidos dos colegas, o presidente Pedro, o presidente Leonardo e todas as diretorias começaram a conversar, né? Elaboramos um projeto de um auxílio emergencial naquela época e mandamos as nossas assistentes sociais para ir conversar com os advogados, né? E nos chamou a atenção num vídeo que se fez posteriormente, né? Como esse abraço, esse acolhimento das assistentes sociais marcou a vida daqueles advogados que tinham perdido tudo. Imagina. Eles falavam no auxílio, mas nenhum deles deixou de falar nunca no abraço e no acolhimento que eles receberam das nossas assistentes sociais, né? Não é nem material. Não, assim, foi uma coisa que me marcou muito, foi a fala dos colegas com relação a esse acolhimento que foi feito naquele momento. E depois, nas enchentes de 2024, também fizemos um auxílio, beneficiamos mais de quase 2.000 advogados com o auxílio, né, dinheiro. Porque aí você tem dois problemas, né, doutora Paula? Você tem ali a questão da operação do direito, propriamente dita, né, que não pode parar, né, então não tem os processos ali andando e tal, não, você para o direito, para tudo. E a questão física dos operadores de direito que perderam tudo, suas casas, e aí, imagina... Mas na enchente de 24, nós tivemos um problema pior, né? Que não tinha como andar os processos, porque todos os tribunais tinham sido debaixo d'água. É verdade, né? Doutora, bem lembrado. Então, o presidente Leonardo ainda conseguiu, na época, os tribunais suspenderam os prazos aqui no Rio Grande do Sul, mas o presidente conseguiu que os prazos fossem suspensos para os processos daqui, também nos tribunais superiores, porque não havia como trabalhar. Os tribunais não trabalhavam aqui e os advogados, grande parte deles, estavam com seus escritórios embaixo d'água.
Isso é para quem acha que foi brincadeira ali. Até hoje estamos se recuperando, né, doutora? Até hoje o pessoal estamos se acha que é recuperando. choradeira de gaúcho aqui. Não, Não, gente. Eu a tinha me coisa- esquecido disso. Os tribunais ficaram... Todos eles, o Tribunal de Justiça, o Tribunal do Trabalho, o Tinha que Tribunal dar prazo. Federal. Tinha que dar prazo. Todos, Tinha não tinha que que ter suspender, não tinha como. Meu Trabalho. Deus do céu. Bom, eu acho interessante também estar falando da casa ali também, assistência do advogado e da família do advogado também. Uma hora a senhora comentou, eu acho interessante isso, os dependentes Sim, também, né? Os dependentes, eles também são abrangidos pelo sistema, né? Eles têm atendimento, né? Tem algumas situações, são coisas exclusivas para a Sim, advocacia, sim. tipo o Estúdio Caros, que são as fotos profissionais, essas são exclusivas para os advogados, mas tem outros inúmeros serviços que são para os dependentes, né? O serviço de saúde é um deles. Que interessante. Quando é que foi que a senhora se deu conta, né, que parece uma coisa óbvia, mas a gente não dá muita atenção em várias esferas, né, que a saúde ia ser realmente ter resultados concretos, né, no atendimento à saúde da classe da advocacia? Porque, como eu já falei antes, assim, ó, ninguém vive, ninguém trabalha sem ter saúde. Se eu estou doente, seja mental ou fisicamente, eu não consigo trabalhar. Ainda que seja alguma coisa pequena, aquilo me atrapalha no meu serviço. Sim. Né? Então, quanto melhor eu tiver fisicamente, quanto melhor eu tiver mentalmente, e para isso eu preciso ter uma rede de apoio, né? Do meu órgão de Sim, classe, sim. né? E isso nós temos aqui, melhor eu vou trabalhar, melhor eu vou render, e isso beneficia não só a mim, beneficia o meu cliente, né? Beneficia Todo mundo ganha. o trato que eu vou ter com os outros operadores de direito, com os Todo mundo servidores, ganha. né? Todo mundo ganha. E eu acredito que também a classe dos advogados também começou a se dar conta do cuidado da saúde também, né? Porque a gente vai ali uma pequena questão, ali um exercício físico, tipo, sair um pouco do sedentarismo e tal, né? Tabagismo, e aí vai, e quando vê, começa a seguir a saúde também, né? Com A dar certeza. importância para a sua própria saúde. O pessoal se dá conta que precisa se cuidar, né? Não Pra adianta, isso- né? Não, Não com adianta. certeza. Não adianta. Bom, o que a gente pode falar da importância, né, de construir uma entidade aí que esteja presente, né, da celebração de tantos momentos de necessidade, como a gente citou. Agora eu tinha realmente esquecido, a gente estava falando antes da pandemia, mas eu tinha esquecido a situação das enchentes, né? E a entidade estava lá sempre presente, né? Vai além do que foi imaginado que fosse, né, quando foi criado para cuidar, teve que ir além. Foi bem mais daquilo. Eu acho que quando criaram as caixas, né? Talvez não pensassem em tudo que era necessário fazer e tudo que vem sendo feito para a melhoria dos advogados, né? Não só na saúde, mas no esporte. Nós vamos ter o JARGS agora em setembro, né? Que são os Jogos da Advocacia do Rio Grande do Sul, né? Que são realizados na PUC. São inúmeras modalidades, futebol, vôlei, O JARGS, pádel, é verdade. beach tênis, são inúmeros esportes, jiu-jitsu, né? Mais uma forma do pessoal confraternizar, do pessoal praticar esporte, e esporte é saúde. E esporte é a saúde, Então, é médico praticamente. são várias coisas para a melhoria realmente da vida do advogado e seus dependentes. Bom, a gente tem agora, né? A gente já está no segundo semestre de 2026. E aí, tecnologia não para, agora a gente está aí, né, consertando aí, como a gente falou, a questão das enchentes, a gente espera que fique para trás ali, né? Porto Alegre já está se preparando, inclusive, o interior do estado também, faltam algumas estradas aí para serem reconstruídas, mas a entidade, a CARS, tecnologia não para também, a gente falou, a doutora comentou sobre inteligência artificial, tudo isso pode ajudar para continuar melhorando, assim, o que são os planos que a gente pode falar para o pessoal que está nos acompanhando a partir de agora aí? A expansão, né? Sempre expandindo serviços e levando, aproximando. Isso, para mim, é uma das coisas mais importantes que se pode fazer. É aproximar cada vez mais a Caixa do interior do estado, né? Para que o advogado ele se sinta cada vez mais, ele já vem se sentindo abraçado, acolhido, mas para que isso aumente cada vez mais, que ele se sinta parte integrante. Ele pode estar lá no Itaqui, Que né? é A longe. nossa subseção mais longe. Que é longe. Ele pode estar lá no Itaqui, mas é que ele se sinta representado, que ele se sinta acolhido, que ele sabe
que pode contar com a Caixa de Assistência. Bom, fala quem vem do interior do... Quem veio do interior. Quem vem do interior. Quanto tempo está aqui na capital, doutora? Aqui na Caixa de Assistência é a minha segunda gestão, né? Já é a segunda gestão. Segunda gestão, né? Eu comecei na gestão passada, na vice-presidência com o presidente Pedro, e hoje sigo na vice-presidência com a presidente Neuza. Mas já tinha começado lá em Pelotas também. Lá em Pelotas, sim, já tinha começado, eu tinha sido conselheira, depois eu fui tesoureira, depois tive um período fora, depois voltei como tesoureira. E é uma cidade grande, né? Somos mais de 4 mil advogados, mais de 350 mil habitantes. É uma cidade grande. Para quem não está nos acompanhando aí para esse mundo afora, nossa querida Pelotas. A terra dos doces. A terra dos doces. Ai, nem me fala disso, a nossa Fena Doce. É verdade. Que maravilha. Já teve Fena Doce? Julho agora. Julho agora? Julho teremos a Fena Doce. Estão todos convidados. Olha só, né? Garota propaganda de Pelotas aí. Doutora Paula, muito obrigado. Viu? Uma simpatia conversar com a senhora, conhecer mais a Caixa, né? Conhecer o mundo dos advogados aí, né? Não adianta, a advocacia está aí na vida da gente, está no nosso dia a dia, a gente agradece, né? A gente tem a OAB, tem a CARS, então a gente fica muito feliz e saber que se está cuidando do nosso doutor, do nosso advogado, que para nós, a doutora falou uma coisa muito legal, ele está cheio de processos, mas para nós o nosso processo é o que mais vale, é o único do mundo. Então que cuide bem de quem cuida da gente também, né, doutora? Muito obrigada. E nós é que agradecemos esse espaço. Muito obrigada pela conversa toda. Que bacana, né? A gente vai ficando por aqui, sempre agradecendo a sua força e o seu carinho. Deixa eu lembrar aqui que o programa Em Evidência tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios do estado já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia para comunicação, para a política de verdade, Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul e a SPO Tecnologia, conheça a Suzy Ayá, da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas, que redefine o cuidado da saúde do seu município. Agradecer também um grande abraço lá para o presidente Ike, presidente da FAMURS, prefeito da minha querida em Beverly Hills, da minha querida Imbé. Um grande abraço para o prefeito Ike e para toda a turma lá da FAMURS que também apoia o programa. Então tá, a gente vai ficando por aqui nesse bloco, mas em seguidinho você continua acompanhando a segunda parte do programa Em Evidência na TV. É rapidinho. Olá, estamos de volta com o programa Em Evidência na TV. Seja muito bem-vindo nessa segunda parte do programa. Lembrando sempre que a gente tem o apoio aí, o patrocínio, né, do programa Em Evidência na TV, da CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade, Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul e SPO Tecnologia. Você tem que conhecer a Suzy Ayá, da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado da saúde no seu município. Você pode nos acompanhar também lá no nosso canal no YouTube e conferir os bastidores lá no nosso perfil no Instagram. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV também tem o apoio e aí o carinho da nossa querida FAMURS, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul. Nesse segundo bloco, a gente conversa com o secretário-geral adjunto da CAARS, né, da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, Dr. Juliano Sampaio Gonçalves. Dr. Juliano, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação. Muito obrigado, Cláudio. É um prazer estar aqui conversando com vocês, falando com teu público, com a advocacia muito especialmente, né? Para a gente bater esse papo, expor o nosso trabalho, também para que as pessoas também possam me conhecer um pouquinho mais também. Então, é uma grande satisfação estar recebendo vocês aqui hoje na Caixa. Da mesma maneira, doutor Juliano. Vamos falar então da trajetória do doutor Juliano, para quem não conhece, então, né? Do jovem advogado até chegar, não que não continue sendo jovem, né? Até chegar agora aqui como secretário adjunto da CARS. Muito bem. Bom, nem tão jovem assim, Cláudio, né? Como diz o outro, né? Enfim, eu sou formado em Direito desde 2003, né? Ou seja, são 23 anos aí, 24 anos aí
de advocacia, né? Sou inscrito na ordem também desde 2003 e tenho mas o meu escritório em Viamão desde lá. Olha só. Então, sempre atuei como advogado e comecei a ter esse envolvimento institucional na subseção de Viamão, né? Então, eu iniciei lá dando aquele apoio, enfim, como jovem advogado, né? Dentro das nossas comissões da Jovem Advocacia. Depois, por várias gestões na nossa subseção lá de Viamão, eu fiz parte como conselheiro, né, lá da nossa subseção, até que em 2021 me candidatei para presidir a subseção da minha cidade, a subseção de Viamão. Passamos por um pleito até que nós fomos eleitos, né, a minha chapa, e em 2022 assumimos a subseção lá de Viamão, em que nós trabalhamos durante daquele triênio de 2022 até 2024 como presidentes, eu e mais a minha diretoria. Fizemos um trabalho muito intenso. Após a finalização desse nosso trabalho lá, então, eu fui então ali convidado pelo presidente Leonardo e pela presidente Neuza a compor a chapa, né, para que a gente pudesse participar daquelas eleições para seccional aqui, né? E graças a Deus, com muito trabalho, com muito apoio de todos, né, a gente foi eleito e hoje nós estamos aqui como secretário-geral adjunto da Que maravilha, que história bacana, região metropolitana Viamão. Qual é a área do direito, doutor Juliano? Eu faço muito direito do trabalho. Do trabalho? E cível. Olha só. Trabalho lá, junto com a minha esposa, né, a doutora Fernanda, né. Também advogada? Também advogada, a gente trabalha junto há muito tempo também, então nós então temos essas áreas assim, de especialização. Ela atua mais no direito de família. Olha só. E então a gente compõe então esse nosso escritório. Que bacana, que bacana. Bom, na sua história, trajetória institucional, né, doutor Juliano, sempre esteve ligado também ao contato próximo com a advocacia, né, com essa questão da CARS da região metropolitana, né, e isso agora, aqui, vendo mais pelo Rio Grande do Sul, né, a CARS do Estado agora, isso ajudou bastante para saber, né, os problemas locais agora tendo essa abrangência macro aí. Sem dúvida nenhuma, Cláudio. Desde que eu me propus a compor a diretoria, primeiro da subseção, depois daqui da Caixa de Assistência, a gente sempre busca ter esse contato próximo com o ser humano, com o advogado. Sim. A gente sabe que cada advogado é digamos assim, é uma empresa, né? Cada advogado é um empreendimento, mas não é por isso que ele deve ser solitário. Ah, sim. O advogado, ele tem que ter apoio, né? E eu sempre entendo que a nossa entidade de classe, a OAB, a Caixa, tem essa função, tem essa missão. A missão de apoiar o advogado e a advogada. E é essa a missão que eu busco empreender aqui na Caixa, aqui como diretor. Ter esse contato próximo da advocacia. Essa é a missão do diretor, essa é a missão da Caixa como um todo. Ter esse contato próximo, estar junto da advocacia, apoiando no seu dia a dia, com a sua saúde, enfim, em tudo que for mais necessário e básico para que tu possa exercer a tua atividade. Interessante, doutor Juliano, comentar realmente que o advogado, né, a gente pensando assim, cada advogado é um empreendedor, mas não precisa ser só por causa disso, né? E também tem a questão do convívio, né? Além da Caixa ser conhecida como uma caixa de assistência, ela tem também preza, eu vejo, já encontrei o doutor Juliano em outras atividades, né, como a corrida da advocacia, o convívio entre os colegas também, né? Deixar uma classe unida pelo convívio também, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Como eu disse, o advogado ele não pode ser só. E a convivência, hoje em dia, ela faz muita falta. Em que pese a gente ter o nosso mundo muito mais digital, virtual,
mas nada substitui o abraço, o aperto de mão, o sorriso. Então, nós aqui da diretoria da Caixa, a gente busca criar momentos para que essas oportunidades sejam feitas. A gente busca ter relacionamento com os nossos advogados do estado todo, né? Através de encontros que a gente provoca isso. Porque nós queremos ter esse contato próximo com a advocacia, a convivência, a troca de ideias pessoais, né? É isso que faz a diferença. É isso que torna a advocacia mais leve, porque atrás de cada petição, de cada processo, tem uma pessoa ali. Sim. Tem um advogado que às vezes abre mão da sua saúde para defender e para atuar em nome de outro. E a gente tenta inverter isso. A gente tenta priorizar o advogado para que ele se priorize e assim ele possa atuar melhor no seu trabalho. É verdade. Sabe que, doutor Juliano, ontem a gente comentava com a vice-presidente ainda, né, com a doutora Paula, sobre a questão, o cliente, para o cliente o processo aquele dele é o único do mundo. E o advogado tem vários processos ali ao mesmo tempo, né? Mas o cliente não quer saber, o cliente quer que aquele processo, às vezes a justiça é demorada, né? Tem os seus prazos próprios, mas o cliente e o advogado tem que dar aquela assistência também ali. Mas e aí como é que fica o advogado, né? O emocional do advogado. Exatamente. E isso ele é muito natural, viu? É assim que funciona, isso faz parte, é o advogado que tem que ter a maturidade de entender que para que esse processo seja bem executado, ele também tem que estar muito bem. Então a Caixa ela está aqui para isso, né? A Caixa de Assistência da Advocacia está aqui para isso, para fazer com que o advogado tenha essa consciência disso, de que ele precisa estar bem para que todo o resto também toda essa engrenagem ela possa funcionar bem. Falando ainda sobre a questão da corrida, né? O doutor Juliano corre também, né? Corro. Na corrida da advocacia são três modalidades, são 4 modalidades, na verdade. Então tem a caminhada de 3 km, um percurso de 3 km, um percurso de 5 e um percurso de 10 km, né? E qual é que o doutor Juliano corre? Olha, na nossa corrida, eu costumo estar mais presente no lounge, que a gente chama, na confraternização, então eu faço sempre um percurso curto, de 3 km, né? Para poder depois estar mais próximo ali da turma, né? Mas, enfim, agora estou me preparando aí já para a meia maratona, né? Que vai ter agora agora aqui, mais em Porto Alegre. Sim. E vamos ver. Quantos quilômetros são daí? São 21 quilômetros. 21 quilômetros? 21 quilômetros. O homem é corredor, meu Deus do céu. E pro ano que vem, em 2023, eu fiz a maratona de Porto Alegre, né? São 42 quilômetros. Que eu fiz, mas depois aí eu parei um pouco porque a maratona da maratona são os treinos, né? Então daí tem que preparar, né? E tem que preparar bem, e isso depende depende de muito tempo, né? Então eu tive que dar um tempo para não. Mas agora, na última maratona, vendo as chegadas ali da turma, me inspirou, de repente, a buscar em 2027 esse... Aliás, os eventos da Caixa terminam com a maratona, é isso? Esse é o nosso fechamento do ano. Fechamento do ano. Esse ano será no dia 12 de dezembro, aqui na Rótula das Cuias. Já está planejado, né? Já está planejando, estamos em processo de planejamento aí para a gente poder fazer um grande evento mais uma vez. Que bacana, né? A questão da relação do esporte, né? Com a advocacia, com o esporte. Tem também, já está chegando no final desse primeiro bloco, tem também os jogos, né? Também, né? Teremos os jogos... Na PUC, eu acho. Os jogos da Advocacia Gaúcha, que vão acontecer no dia 12 de setembro, na PUC. Na PUC, Então, daí vai ser um grande evento também, com 10 modalidades. Olha beach tênis, futebol masculino e feminino, enfim, são várias modalidades para a gente poder receber a advocacia do Rio Grande do Sul inteiro.
Que bacana, que bacana. Doutor Juliano Sampaio Gonçalves conversando com a gente aqui, secretário-geral adjunto da CARS. Já terminou o primeiro bloco, mas não sai daí porque tem mais 2 blocos para a gente conversar, continuar conversando com o doutor Juliano. A gente já volta, restante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV. Obrigado sempre pela sua audiência, pelo seu carinho aqui com a gente. Hoje entrevistando, nessa segunda parte, secretário-geral adjunto da CARS, doutor Juliano Sampaio Gonçalves. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o apoio e patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios do estado já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade, Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul e SPO Tecnologia. Você tem que conhecer a Suzy, que é a IA da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado da saúde do seu município. Você pode nos acompanhar no nosso canal no YouTube, também lá no perfil no Instagram e também aí, né, a gente tem o apoio da FAMURS. Quando o município se fortalece, todo mundo cresce, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul. Bom, a gente estava falando ali, doutor Juliano, sobre a questão, né, o doutor Juliano tem o escritório dele em Viamão, começou lá pela CARS lá de Viamão, as subseções que se chama, né? E a gente tem um desafio muito grande. Quantas subseções são em todo o estado, doutor Juliano? Cobre todo o Rio Grande do Sul? Cobre todo o Rio Grande do Sul. São 107 subseções. Nós aqui na OAB e na Caixa, muito especialmente, nós tentamos fazer elas por regiões, né? Então, é da região metropolitana, litoral, Serra, Costa Doce, Planalto, Missões e Fronteira. Opa! Então, são 107 espalhadas por todas essas regiões, que a nossa missão, enfim, o nosso objetivo é alcançar todas. É chegar perto de todas, de uma maneira ou de outra, para que todas se sintam abrigadas, sintam com o contato da Caixa por todo o Rio Grande do Sul. Porque a gente tem a questão aqui da capital, né? A OAB fica aqui, a sede da Caixa fica aqui. E o Estado, para quem está nos acompanhando hoje pela internet, nos acompanha por esse Brasil afora, pelo mundo afora, o Estado do Rio Grande do Sul é grande. E todas essas subseções, elas têm uma sede própria ali para o advogado que está no interior, porque senão o advogado lá do interior pensa assim, o doutor Juliano está lá na capital, só dão atenção lá para a turma lá da capital, da região metropolitana, né? Mas e aí? E aqueles lá que ficam a 100, 200, 300, 400 quilômetros? 300 quilômetros, não, o nosso objetivo, como eu te falei, é tentar chegar perto deles, dos nossos colegas que são lá do interior, para que os mesmos serviços, ou a grande parte dos serviços que são disponibilizados para a advocacia da região metropolitana também chegue lá, né? E esse é o nosso desafio. Esse é um desafio de verdade. A gente passa, digamos que 90% das nossas reuniões pensando na forma como a gente pode alcançar esses nossos colegas de lá do interior também, para que eles também se sintam abrigados pela Caixa. E a grande maioria tem uma sede própria, tem uma sede própria, e o que a gente tenta fazer? Tenta criar eventos que aproximem a Caixa da advocacia do interior. E um dos que tem feito muito sucesso agora é o nosso CARS Vida, né? Esse é um projeto que se iniciou na gestão passada, na gestão do Dr. Pedro Zanetti Alfonsin, mas que agora a gente, digamos que nós melhoramos ele. Nós demos mas essa continuidade, a gente estruturou ele de uma maneira que a gente consiga alcançar com mais efetividade a advocacia do interior. O CARS Vida, para quem não sabe, e a gente sempre diz, é aquele dia da Caixa na região, na nossa subseção. A gente tenta levar todos os serviços da Caixa para essa região.
nós já tivemos, na nossa gestão, o nosso objetivo é alcançar todas essas regiões que eu já te falei. Nós já tivemos na região da Serra, do Litoral, e da Costa Doce e da Fronteira. Pá. Né? Agora, proximamente, em julho, nós estaremos nas Missões e depois nós vamos na região central, lá em Santa Maria. Nas Missões a gente vai lá para Santo Ângelo e na região central, lá por outubro, nós estaremos em Santa Maria. O nosso objetivo é fazer com que todas as subseções dessas suas regiões cheguem lá, todos os advogados cheguem e usufruam de tudo que a gente vai disponibilizar. Que ideia, hein? Claro, né? Uma ideia maravilhosa, uma ideia espetacular, assim, que veio já da gestão passada e agora a gente estruturou para que ela chegasse com maior eficiência, né? E doutor Juliano, inclusive agora lembrando dessa questão da assistência, a gente não pode deixar passar dos 2 anos das enchentes, a OAB, a própria OAB e a Caixa tiveram um papel também importante. Aí teve momentos difíceis, não só aqui na capital, para quem, né, não sabe aí, até hoje a gente está se recuperando, e ali colegas ficaram inclusive com casas atingidas e o Poder Judiciário ele não pode parar, né? Exatamente. E aí como é que foi essa ajuda? A Caixa e a OAB foram, digamos assim, sem querer ser nenhum tipo de pedância, enfim, não é essa a intenção, mas dizer que foi a entidade de classe que mais se sobressaiu. Sem dúvida. Digamos assim. Sem dúvida. Mas o apoio estendeu a mão, sim, para aquele advogado que teve qualquer tipo de prejuízo Sim. com relação às enchentes de 2024, né? Eu me senti particularmente, eu não fui atingido. Viamão ficou um pouco mais alta, né? É uma cidade que ela é mais alta, mas claro, a gente recebeu muita gente. Isso, teve que dar esse apoio logístico. A gente recebeu muita gente lá, teve muitos colegas lá de Eldorado, de Guaíba, daqui de Porto Alegre, que foram lá nos procurar, né, mas buscando o mais básico, né, o mais básico. Nossa, o mais básico, desde roupa íntima até alimentação. Nossa. Mas a OAB como um todo, né, ela deu aquele apoio de limpar os escritórios, as casas, sim, ali da advocacia. Imagina. E foi, salvo engano, a única entidade de classe que deu o apoio financeiro. Sim, né? Teve um apoio financeiro para aquele advogado que comprovadamente teve prejuízo, né? Durante as enchentes. Isso daí, a mim, me trouxe muito orgulho como advogado, porque eu me senti numa fraternidade, de verdade. A OAB ela se comportou como uma fraternidade. Ela estendeu a mão materialmente. Sim, né? sim. Para cada advogado e advogada na prática que teve qualquer tipo de prejuízo durante as enchentes. Que bacana. Nossa OAB aqui do estado que nos orgulha bastante. Inclusive, doutor Gerano, aqui a sede aqui em volta também foi atingida também. O tribunal, inclusive, foi pedido prazos, né, diferenciados aqui para o Estado. O Estado todo, ele foi todo, direta ou indiretamente, mas foi assim, atingido. Aqui na nossa sede também, a água ela tomou conta aqui, pelo menos, acho que em torno de 1 metro, assim, um pouco menos, né? Foi quando, a nossa OAB teve que se deslocar para a Faculdade de Direito da URGS, né? Nossa querida URGS, um abraço para a turma da URGS que acolheu lá o OAB. Acolheu a Ordem dos Advogados do Brasil ali para que as coisas pudessem continuar andando, né? Foi nosso ponto de coleta ali de roupas, de alimentos, o nosso centro de distribuição também, né? Serviu de ponto da própria administração, enfim, foi tudo. E os tribunais debaixo d'água. Os tribunais debaixo d'água, os processos tiveram que ser, mas justificadamente tiveram que parar por aquele período, né? E tudo voltado para ajudar quem estava necessitando naquele momento. Que maravilha, doutor Jano. Não me diz que já estamos chegando no final do outro bloco também.
ainda temos 4 minutos ali. Bom, a gente tem a questão também, né, digitalmente, né? O doutor falava ali que a gente tem a questão digital, né? Os processos estão digitalizados e tal, mas a presença ainda, né? A gente tem a inteligência artificial sendo usada também na advocacia, mas ainda tem essa relação humana ainda. Mas e aí? E essa questão a IA agora, por exemplo, que é polêmica, porque eu acho que uma das primeiras categorias a usar IA foi a advocacia, foi o direito ali, que ajuda principalmente a otimizar tempos, resumir processos e tal. Mas não vai substituir nunca a revisão de um advogado ali, né? Sem dúvida. O humano, a pessoa, ela é insubstituível, né? Eu acho que para poder bem executar aquele sistema ali de IA, tem que ter alguém qualificado para poder manejar, direcionar, enfim, e revisar, né? Sim, né? Cada petição, né? Cada petição, cada processo. Não é motivo para se assustar, não tem nada disso. Não vai pegar o emprego. Não vai pegar o emprego, não, da minha visão, nenhum advogado, nenhum profissional, acho que vai ter que ter um humano por trás. Só que é evidente que nós teremos que nos adaptar. Sim. A gente vai ter que, nós todos teremos que nos adaptar, e isso com calma, e isso a OAB já está com uma visão muito, muito focada nessa questão. Mas eu não tenho medo, eu não estou assustado, mas eu acho que, evidentemente, todos nós teremos que nos adaptar a essa nova realidade. Sem dúvida nenhuma. A gente está chegando agora no final já desse segundo bloco. Eu vou continuar conversando com o Dr. Juliano, depois eu quero falar ainda sobre a questão do atendimento, né, da Caixa em relação à saúde e também à saúde emocional dos colegas advogados também, né? A gente sabe, a gente comentou antes ali, a pressão que os advogados sofrem. O cidadão, ele só quer saber do seu processo, quer saber que ele seja resolvido, e o advogado ainda tem que dar um atendimento emocional para aquele cliente e ainda cuidar da sua própria saúde emocional aí. E a Caixa tem um papel fundamental agora, inclusive com consultas à distância, telemedicina e muito mais, né, doutor? A gente já volta aí no terceiro e último bloco dessa segunda parte do programa. Um instante só. Muito bem, estamos de volta com o programa Em Evidência na TV. Seja muito bem-vindo. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem um apoio aí, o patrocínio de CDP, Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, e SPO Tecnologia. Conheça a Suzy, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e também redefine o cuidado na saúde do seu município. Nos acompanha também no nosso canal lá no YouTube, se inscreve, ative a notificação, dá aquele legal pra gente, e também lá no nosso perfil no Instagram. Lembrando que a gente tem o apoio também da FAMURS, da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul. Conversando hoje com o secretário-geral adjunto da CAS, Dr. Juliano Gonçalves, Dr. Juliano Sampaio Gonçalves, falando justamente sobre essa assistência, né? Falamos antes ali sobre a questão das enchentes, mas falamos também muito, o Dr. Juliano é corredor, falamos sobre a questão do foco da CARS na saúde e nos eventos de confraternização. Temos até uma feijoada, doutor Juliano. Teremos agora no dia 27 de junho a nossa tradicional feijoada, será lá no Clube Farrapos, né? Para receber a advocacia, a sua família, né? Teremos apresentações musicais. Olha aí. Vai ser muito bacana mesmo, porque é um evento, é mais um evento, como a gente falou, né? É mais um evento para provocar. Sim, esse convívio. O convívio, a aproximação, o sorriso. Sim. Né? Então, a gente vai fazer com muito carinho, estamos já tudo muito certo já para no dia 27 a gente fazer esse nosso grande encontro. Inclusive, a questão da CARS também é interessante, isso não só o advogado, mas a família do advogado também tem essa extensão também, né? Exatamente, a Caixa ela é do advogado, mas também para os seus dependentes.
para aquelas pessoas que ele mais gosta, né? Para sua mulher, Família. pro seu esposo, para os seus filhos, né? Então, todo o serviço que é prestado para o advogado também se estende também aos seus dependentes. Então, isso é uma coisa muito clara aqui, a nossa assistência médica, todos os nossos serviços, o nosso clube. Tem um ônibus também, né? O ônibus, né? Nós temos o ônibus da saúde, Que né? leva pro interior, O ônibus né? da Caixa, né? Que ônibus da vai Caixa. no ônibus da Caixa. Antes era da saúde, mas agora como a gente ampliou, mas esses serviços, ele virou o ônibus da Caixa. Então, que vai lá pro interior e ele é disponível também pro advogado ou advogada e para seus Vários para serviços. suas famílias também. São vários serviços também a loja vai lá para o interior, né? Os serviços médicos, Vacinação, eu vi que vacinação, né? que até para destacar que de uma forma inédita e comemorando também os 80 anos da Caixa, esse ano a advocacia, os advogados e advogadas em dia com a Ordem dos Advogados do Brasil receberam a vacina de graça. Pois é, né? Teve esse trabalho que, inclusive, aí foi motivo de orgulho e de atenção da própria área da saúde pública. Né? Com Teve uma certeza. extensão em todo o estado aí, né, para vacinação. Todo o estado do Rio Grande do Sul, todo advogado ou advogada que tivesse em dia, era só chegar lá na Panvel, dar a sua Tinha inscrição. um convênio com a Tinha um Panvel convênio lá com a Panvel, dava a sua inscrição e tomava tomou a vacina. a vacina gratuitamente. Isso é cuidar da saúde, né? Isso é cuidar da saúde, isso é chegar perto de quem a gente se destina, né? E, inclusive, doutor Juliano, a gente teve aí a Cidade da Advocacia, que já está num sucesso, vai para a terceira edição? Não, vai para a quinta edição. Quinta edição já, a Cidade da Advocacia, pensada pelo doutor Leonardo, né, Lamac, aqui, um abraço para o meu querido amigo doutor Leonardo Lamac, presidente da OAB do Estado. A Caixa também vai estar presente também na Cidade da Advocacia? Exatamente, como sempre a Caixa vai estar lá presente, né, com todos os seus serviços também, com a loja da advocacia, nós teremos lá o nosso Estúdio Caixa, né, o Estúdio Cars, que é onde o advogado pode fazer a sua foto corporativa gratuitamente, né? Olha só. Esse é um serviço que já vem sendo assim prestado nos últimos 2, 3, 4 anos. Sim, né? A tradicional foto corporativa, claro. Exato, daí o advogado ou advogada faz a sua foto para suas redes, para o seu site, né? Gratuitamente. Nós teremos também vários momentos que várias brincadeiras, assim, com alguns sorteios, enfim, para dar brindes para a advocacia, e também esse ano a gente está planejando fazer digamos, algumas palestras assim pequenas, né? Sim. Sobre saúde, sobre bem-estar, sobre saúde mental, saúde física, saúde emocional, né? Exatamente. Então a gente está planejando, estamos organizando aí, fazer alguns pockets Sim. Com alguns palestrantes muito qualificados também, para disponibilizar lá na cidade também. Que bacana. Eu estava ouvindo também falar, fiquei curioso para saber o que é o Paradouro, doutor Juliano, que eu li aqui no roteiro. Esse é um serviço que a Caixa começou a disponibilizar na metade de 2025. Porque tu sabe, né, Cláudio? Hoje em dia, a corrida, mas a gente diz que ela está no hype, né? Hype muito positivo, né? Sim. Eu sou... É verdade. Aí, não, então, e a capital tem várias. Nossa capital, aí, né? A nossa capital ela é considerada a capital nacional da corrida, né? Tem um calendário. E aqui na Orla a gente encontra muitos colegas que correm. Ali. Caminham, enfim. Então a gente teve a ideia de fazer um ponto de encontro da advocacia e dos seus dependentes também. Também, de novo, né? Ali na Rótula das Cuias. Então ali na Rótula das Cuias, a Caixa e a OAB tem um ponto de encontro com água, frutas, sim, claro, massagem, para dar um apoio para aquele advogado, mas aquele advogado que ele é mais atleta, né? Sim, que gosta de dar sua corrida. Mais doutor Juliano, sim. Que dá sua corrida ali no sábado pela manhã. Que bacana. Das 8 da manhã, das 7 da manhã até o meio-dia.
né? Então, aquele advogado que está ali correndo, enfim, acabou seu treino, pode passar ali, claro, dá o número da sua inscrição ali para o nosso colaborador, pode acessar todos esses serviços. Tem um mini trocador ali, se quiser trocar ali. Você trocar de roupa também. Trocar de roupa, tem frutas, tem essa massagista, como eu já falei, tem café, tem água. Incentivo aí pro cara treinar. É um ponto de apoio para aquele advogado que treina, que gosta. Nós temos um bicicletário também, chega com a sua bike. De bike. Corre, depois pega a bike. Fica seguro, tranquilo. Fica seguro. Então, esse é um projeto que a gente botou em prática agora na metade de 2025 e está sendo um sucesso. Inclusive, a gente estendeu também para a Maratona de Porto Alegre, né? Nós tivemos também esse mesmo ponto... De 42 quilômetros. De 42 quilômetros, nos 2 dias, que foram 2 dias, né? Foram no sábado e no domingo. Então, nesses 2 dias, a Caixa também esteve lá dando esse apoio para a advocacia na Maratona de Porto Alegre. Que bacana, mas você deve ter a mão do Dr. Juliano aí também, um pouquinho? A gente ajuda um pouco, né? A gente ajuda um pouco ali, a gente me empurra um pouquinho para a coisa poder andar direitinho. Poder andar assim direitinho, e tá sendo um sucesso, viu, Cláudio? Muito legal. Maravilha, que coisa boa. Pois então, né, doutor Juliano, a gente tem aí essa questão da saúde. Eu me lembro que há 10, 15, 20 anos atrás se falava e hoje está consolidado, a gente vê nas receitas aí fazendo essa alusão à CARS, né? É praticamente remédio, né? A gente vê os médicos receitarem os exames, fazerem os tratamentos e tal, mas atividade física vem sempre ali, e aí como é que é, né? Não tem uma vida sedentária. Ah, mas eu já tenho 50, eu tenho 40, eu tenho 60. Não, ao contrário, né? Não tem que continuar se mexendo. E eu acho que isso vai junto com o esporte, com a saúde mental e leva para você trabalhar bem, né, doutor? Sem dúvida, porque o bem-estar... a tua saúde, ela está intrinsecamente ligado ao teu exercício profissional, né? Como eu já disse, se a gente não estiver bem com nós mesmos, a gente não consegue exercer bem a nossa atividade. E a atividade física, ela serve muito mais do que um remédio, ela é uma prevenção para aquilo que a gente... é verdade. Né? É verdade. Por uma eventual doença, né? E poder ter uma terceira idade boa, ter uma saúde boa, enfim. Então, eu vejo assim, por isso que eu incentivo e por isso que nós da Caixa, a nossa gestão, está buscando fazer com que a gente possa empregar bem essa ideia de que a saúde, através da atividade física, ela supre, ela ajuda no nosso exercício profissional. Muito bem. Doutor Juliano, essa simpatia aqui, conversando com a gente, 2 minutos para terminar o programa. Doutor Juliano, vou pedir para deixar uma mensagem. 80 anos de Caixa, né? 80. 80 anos está comemorando aqui, uma entidade super tradicional ligada aí à assistência ao advogado, à advogada. O que a gente pode deixar de mensagem aí para quem está nos acompanhando, principalmente os colegas aí de profissão, doutor Juliano? A mensagem é dizer que a Caixa ela vai buscar sempre, a nossa gestão, muito especialmente falando por ela, né, que ela vai buscar sempre estar próximo da advocacia. Essa é a nossa missão, é estar próximo, é saber, é ouvir a advocacia, saber o que necessita e tentar chegar nela da melhor maneira que for assim possível. A gente emprega todos os nossos esforços para que a advocacia seja contemplada com a melhor qualidade do serviço que a gente está fornecendo. Saúde, bem-estar, né? Também ajudar no seu desenvolvimento profissional. Sim. É isso que a Caixa de Assistência tem como missão, tem como foco. Então, contem sempre aqui conosco, que nós estaremos aqui para apoiar a advocacia. Maravilha. Professor, obrigado por nos receber, viu? Muito obrigado, parabéns Cláudio. pelo trabalho aí, sensacional, tá bom? Obrigado. 80 anos que venham mais, né? Muitos mais 80 anos aí pela frente. Obrigado a você também que está nos acompanhando, a gente vai ficando por aqui, tá bom? Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, um grande abraço e até a próxima.